Duplo último Expresso. para você ver, que é inacreditável. O que eu falei ainda algumas horas com o Felipe Quintas aqui, que é sempre o PT, sobretudo o PT jurídico, que sai em defesa do sistema de votação inauditável do Brasil, o mais inseguro do mundo. Né? Assim, não tem paralelo. E mais uma vez, quando o Bolsonaro faz dá uma de João sem braço e com base na situação na Bolívia, em que o voto é impresso, vem e diz que no Brasil tem que ter voto impresso, mas na verdade estressar a relação dele com o general Heleno, que agora tem o controle da programação das urnas, da transmissão dos dados e da totalização. Aí sai quem? Sai o PT, em defesa da urna inauditável. Incrível. Então esse cidadão aqui, que é membro do Diretório Nacional do PT, Floresvaldo Raimundo, está aqui na biografia dele, ó, membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, incansável na luta por uma sociedade democrática e de paz. Aí ele fala, ó, Bolsonaro aproveita o golpe na Bolívia para defender o voto impresso no Brasil. Claro que você sabe por que é isso, né? Mas vou falar. Imprimir para as milícias e os compradores de voto, as igrejas controlarem o seu voto. É o fim do voto secreto. É o voto pela ameaça e intimidação. Olha, é interessantíssimo. O PT tem a mesma opinião da Raquel Dodge e do Alexandre de Moraes do STF. Não é incrível? Que relatou lá e saiu com uma fake news falando isso, que o pessoal ia controlar o voto. Não é incrível. O PT tem a mesma opinião dos seus supostos algozes, né? Porque a algoz só parte do PT, Raquel Dodge e Alexandre de Moraes. Eu acho muito curioso, mas é o que eu sempre falei, o PT jurídico sempre interditou esse debate internamente, sempre demonizou, falando que é síndrome de vira-lata, né, porque a gente tem o melhor sistema de votação do mundo, e que é teoria da conspiração. Quando a gente está vendo que até onde tem voto impresso, os caras anularam a eleição, iam fraudar na totalização, o Evo Morales teve que dar um gás ali no final na apuração para garantir a sua vitória. Então é brincadeira. O que leva uma pessoa dessa do PT a ser contra a impressão do voto, que, mais uma vez, não tem nada a ver com o sigilo do voto. Todo lugar em que o voto é eletrônico e impresso, há a preservação do sigilo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí eu compartilhei isso, alertado por expressionautas, e falei, ó, é inacreditável. Ninguém que vai votar pega o seu voto impresso. Vai direto para a urna. A pessoa não bota a mão nele. Não tem nem como, por exemplo, falar, vão obrigar você a tirar uma foto do seu voto. Você não pega ele na mão. Ele é impresso e cai direto na caixinha lá da urna. Vai direto para a urna desidentificado. É incrível, mas o PT segue no papel de perpetuar a fraude da máfia do TSE, da Justiça Eleitoral. A quem que isso interessa? O PT jurídico sempre demonizou internamente a impressão do voto, muito antes de haver fenômeno de milícia. Desde a época que o Brizola pedia, o PT demonizava isso no início dos anos 2000, final dos anos 90. Quando o Requião fez a lei, junto com o Brizola, que foi o autor espiritual e foi o gabinete dele, o PT foi lá encher o saco do Lula para vetar. Né? E, de novo, a Dilma foi e vetou a lei que o parlamento aprovou. Que coisa esquisita. Né? Ainda mais o PT, que é um partido que tem base social, que tem voto. Mas aí você encontra a explicação. Por quê? O PT jurídico sempre demonizou internamente a impressão do voto. Eles, do PT jurídico, que, diferentemente da ala popular e sindical, não tem voto. Então você que sempre se pergunta aí, como é que um Cardoso sempre entrou em eleição proporcional? Quando o PT tem presidente de sindicato, líder de movimento social, pessoal que tem voto, como é que um Cardoso, toda eleição proporcional que o cara disputava, o cara entrava? Você não achava curioso isso? Será que isso tem alguma coisa a ver com internamente eles demonizarem a impressão do voto e conseguirem sequestrar essa pauta internamente, ser tabu absoluto no PT, a impressão do voto? Agora, é muito esquisito eles falarem as mesmas fake news do Alexandre de Moraes, aquele que dizem que advogava para o PCC, que foi a nomeação do Temer para o STF, e a Raquel Dodge, a mulher do espião americano, para não imprimir o voto, porque está cuspido, escarrado, ou esculpido em Carrara, o que os dois falaram naquela farsa que foi o julgamento do STF. É inaceitável, você que é da base do PT, corroborar isso daí que eles estão falando. É inaceitável. Quando eu vejo uma pessoa dessa repetir isso e usar a demonização do Bolsonaro e de milícia para impedir o avanço da cidadania e da democracia brasileira, que seria a impressão do voto, você vê como está difícil já, mesmo ganhando no voto, a gente não leva. O pessoal quer deixar essa urna que é secreta, inauditável, insegura, a transmissão que é insegura, inauditável, e a totalização que é inauditável, e está na mão do general Heleno, que continue assim, que se quer uma garantia para uma recontagem a gente tem. Esse pessoal já vendeu a alma toda ao diabo? É isso? Quando o Bolsonaro mostra uma tensão com o Heleno, o PT pega o lado do Heleno, né, que não quer certamente a impressão do voto, já que os militares, né, ou pelo menos esses generais do GSI, não têm nenhuma densidade eleitoral. Então é inaceitável uma situação dessa, e aí, mais do que nunca, a gente precisa divulgar lá
a denúncia do Pepe Escobar, que reafirma o que a gente vem falando aqui, que a esquerda está toda infiltrada. E certamente essa esquerda infiltrada, pode ser que o idiota lá na base fica repetindo a história de é viralatismo, pode ser que ele não seja infiltrado, pelo menos não consciente. Agora, quem inventa essas fake news e fica espalhando dentro do partido, me recuso a acreditar que uma pessoa do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores seja tão burra e imbecil que não saiba como funcionaria a impressão do voto, que não tenha lido o projeto de lei que foi aprovado pelo Parlamento, vetado pela Dilma e cujo veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Ninguém pegava o voto na mão, ele caía direto numa urna lacrada. Então é inaceitável esse tipo de fake news, perpetuando a mentira da senhora Raquel Dodge, mulher de um espião americano, e do Alexandre de Moraes, que dizem que era advogado do PCC. Aliás, essa questão aí mais cedo a gente falava do rabo preso do STF, dois ali traficaram, não sei se ainda traficam, mas pelo menos em algum momento das suas vidas traficaram pó, né, nesse marco do cocaine evangelistão do pó. Então todo mundo ali está pendurado. E esse cidadão, Alexandre de Moraes, que dizem que tem vínculo com o PCC, né, que advogou para uma cooperativa lá que era sabidamente do PCC, esse cidadão veio com essa história de que ia acabar com o sigilo, que a pessoa ia pegar o voto, e podia fotografar, meter no bolso, ir embora. Não, é impossível, porque vai cair direto numa urna lacrada. Então, quando eu vejo isso daqui, eu fico com raiva, porque você vê que essa pessoa, ou ela tá, como eu falei, uma infiltrada involuntária, porque ficou ouvindo o que o Cardoso falava internamente sobre a impressão do voto e repetindo, ou então é pior ainda o cenário, ou então é um dos infiltrados mesmo, né? Inaceitável isso daqui. Duplo Expresso.